Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Colom e eu trouxe mais um vídeo para a nossa série de vídeos sobre os 72 anjos. O anjo de hoje é o anjo de número 63, o anjo chamado Anahuel. O anjo Anahuel, pessoal, na verdade é um anjo da categoria dos arcanjos, tá? E no que ele pode estar nos auxiliando energeticamente? A Nauel, ele pode nos auxiliar bastante, pessoal, em tudo aquilo que envolve a comunicação, tá? Mas uma comunicação que seja de forma clara, em que você tenha realmente noção daquilo que você está falando, né? Ou então também da prosperidade, do equilíbrio da prosperidade, né? A proteção espiritual, diante de um negócio, de um acordo, e tudo aquilo que envolve uma movimentação financeira também. Olha que interessante, né? Então, por exemplo, vamos supor que você está diante aí de uma grande negociação, né, de algum tipo de negócio que envolve o financeiro, né, que envolve também a aquisição de bens, por exemplo, ou então você está desenvolvendo algum tipo de acordo, né, algum tipo de contrato. O Anahuel, ele é muito interessante, né? Nós nos conectarmos com ele para que tudo isso ocorra de uma forma muito mais harmoniosa, de uma forma muito mais satisfatória para ambas as partes, né? Principalmente para quem está do lado de cá, né? Que está trabalhando aí para que um bom acordo seja feito. E o Anahuel, pessoal, ele também ajuda bastante nessa questão de harmonia em tudo aquilo que envolve as relações comerciais, né, ao social também, as relações comerciais e sociais, mas através do que? Da ética, né, mas também aliando ali a ética junto com a espiritualidade. Mas de que forma que você pode estar fazendo isso, né? Vamos supor que você está mantendo relações comerciais, mas algo está um tanto quanto conturbado, um tanto quanto desequilibrado. Então a Nauel, ele concede justamente as energias para que essas situações elas se harmonizem, né? Fique mais leve, fique por exemplo, até mesmo uma transição de empresas se torne algo um pouco mais leve, um pouco mais fluido, pessoal. Isso é muito importante também. Por quê? Porque atrai as boas energias, né? E aqui também, por exemplo, o Anahuel, ele também auxilia bastante quando você precisa liderar com um pouco mais de humildade, né? Então, uma coisa que nós encontramos muito são os grandes líderes, né? Ou pessoas que são líderes, mas que lhes falta a humildade. Então, a humildade ela é muito importante também, pessoal, dentro das negociações. Por quê? Não, obviamente não vamos confundir humildade com ser bobo, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas infelizmente muitas pessoas confundem isso, né? Mas é bom você também ser humilde, por quê, pessoal? Porque do lado de lá, quando a pessoa te olha dessa forma, ela percebe que você não é uma pessoa que está ali única e exclusivamente para ficar dando ordens ou então para tentar conquistar algo a qualquer custo, né? A pessoa sente ali que existe sim uma espécie de sentimento, se bem que em questões de negociação o sentimento ali, né, as emoções, elas precisam ser deixadas de lado, mas até um certo ponto, pessoal. E a humildade, ela também é reconhecida para alguns, né, como fraqueza, mas para outros ela também é reconhecida como alguém que tem o seu caráter, alguém que aprendeu com as lições da vida também sobre muitas coisas e sabe também do que está falando, do que está negociando, né? Então, para quem lidera, para quem trabalha em um cargo de liderança, né? Ou está num cargo de liderança, enfim, você pode estar se conectando com as energias de Anahuel justamente para conseguir também liderar com mais humildade, tá? E isso do outro lado é reconhecido também como alguém confiável, alguém que você pode confiar e que é alguém que merece um tipo de respeito também, pessoal. Por quê? Porque você entende que nem todas as pessoas, elas têm o mesmo grau ali de evolução do que você, elas têm não tiveram, algumas pessoas podem não ter a mesma oportunidade que você teve, né? Então, isso também é passado para as outras pessoas, mas de uma forma ali harmoniosa, tá, pessoal? Então, eu recomendo até que vocês pesquisem um pouco sobre essa questão de humildade, que ela é muito importante em diversos aspectos do seu dia a dia, da sua vida, da sua jornada, tá, pessoal? E aqui quem busca também atingir uma certa fama, um reconhecimento, né, o sucesso também, vocês podem estar se conectando com a Nauel, né? Mas para quê? Porque se isso estiver realmente ressoando
com a sua alma, isso também pode acontecer de uma forma muito mais fácil trabalhando com essas energias de Anahuel, né? Lembrando que as energias angelicais, elas atuam dentro de tudo aquilo que é positivo, né? De tudo aquilo que que tem uma ética, que tem uma moral, né, pessoal? Que tem uma honestidade, diferente aqui das questões dos daimons, tá, pessoal? Porém, nós ainda faremos uma série de vídeos sobre essa questão dos daimons também, mas também não é assim, não é bagunçado assim também não, que nem algumas pessoas pensam, né? Que os daimons é feito para fazer o mal e os anjos é feito para fazer o bem. Na verdade, não é assim que funciona, tá, pessoal? Vocês perceberão mais à frente que todas essas energias elas se completam, elas são necessárias por algum motivo, tá? Mas nós ainda chegaremos lá. Por enquanto, nós estamos iniciando essa série com 72 anjos, depois iniciaremos uma série com 72 daimons, tá? Então, para quem tiver interesse, já fica ligado aí nos próximos vídeos, né? Que nós iremos abordar esse assunto. Só que tem um detalhe, pessoal, na parte dos daimons em si, já não tem como você se conectar de uma forma simples assim, né? É necessário tomar alguns cuidados, desenvolver aí alguma proteção antes de se conectar com eles, justamente por causa da densidade energética, tá? Então, voltando aqui ao vídeo, pessoal, o Anahuel ele é muito interessante para proteger também, para trazer uma certa proteção em tudo aquilo que envolve movimentações financeiras, tá? Principalmente quando você está em deslocamento, quando você viaja, né? Então o anjo Anahuel ele é muito importante para essas questões também, para proteger a pessoa enquanto ela está em algum tipo de transição, deslocamento, viagem, né? Ou até mesmo mudança de local, de casa, né? E ele também é um arcanjo que atua muito nas questões de cura, pessoal. Olha que interessante. Então, se você também está passando por um processo de cura, né? Seja do físico, do mental, do emocional, o Anahuel, ele é muito interessante também. Por quê? Porque ele vai auxiliar nessa cura, tá? Então, sim, pode ser que lhe seja concedido ali até um milagre, pessoal, digamos assim, tá? Não que seja exatamente isso, mas aos olhos, né, humanos pode ser visto como um milagre, mas na maioria das vezes ele auxiliará nos processos de cura, tá? Por quê? Porque o Anahuel ele está ligado, né, ao planeta Mercúrio, o elemento do ar. Então aqui nós também conseguimos entender que num processo de cura, por exemplo, você pode se conectar com o Anahuel e a Anahuel, no caso, ele pode dar ali uma ideia ou colocar alguém em seu caminho que lhe dê um aconselhamento de um outro tipo de profissional, né? Ou então alguém comenta alguma coisa com você que serve como um segundo ou até mesmo um terceiro diagnóstico que auxilie de forma certeira em um tratamento ou em uma recuperação relacionado com a saúde. Olha que interessante, pessoal. Então, para quem está passando por alguma condição aí física, né? Alguma condição aí também na saúde, é interessante que vocês se conectem com a Anahuel, tá? Por quê? Porque como está ligado ao planeta Mercúrio, o elemento do ar, né? Boas ideias podem surgir aí, né? Então, pessoas da área da saúde mesmo podem entrar em seu caminho, por exemplo, auxiliando de alguma forma, né? Ou então pessoas que podem fazer a ponte aí entre profissionais. É bem interessante isso também, pessoal. E para quem viaja bastante também, né? Ou quem sempre está sofrendo algum tipo de acidente, mesmo que pequeno, pessoas que vivem se machucando de alguma forma, é interessante se conectar com as energias de Anahuel também, tá, pessoal? Por quê? Porque o Anahuel ele também concede essa proteção, né, relacionado com alguns acidentes, pessoal. Então é interessante estarem se conectando com ele, tá? E para quem quer fazer essa conexão de uma forma um pouco mais profunda, vocês podem estar utilizando aí o dia de terça-feira, né? Utilizando uma vela branca ou uma vela azul. O cristal, pessoal, se vocês quiserem utilizar, procurem utilizar um cristal colorido, tá? Que tenha várias cores e um incenso fresco, tá? Que tenha um frescor ali. E o meu horário mais indicado é a partir das 21 horas até por volta de 21h30, até 22 horas. Na verdade, essa parte do horário ela é um tanto quanto confusa, tá, pessoal? Ela é um tanto quanto confusa. Não existe bem uma regra aí, tá? Na verdade, vocês podem se conectar com a Anahuel em qualquer um dos horários ou qualquer um dos dias, tá? Mas, para quem quer se conectar de uma forma um pouco mais profunda, vocês podem estar fazendo isso num dia de terça-feira, entre 21 e 22 horas mais ou menos, tá? E aqui vai uma coisa muito interessante, né? Como ele também está relacionado com o elemento do ar, procurem fazer essa conexão de forma que o vento toque o rosto
rosto de vocês, tá? Isso auxilia bastante também para essa conexão com Anahuel, tá? E o anjo Anahuel, né, o arcanjo Anahuel, ele é o arcanjo de número 63, né? O anjo de número 63 aqui, que eu coloquei como anjo, tá, pessoal? Dá um pouco de confusão, né? Anjo, arcanjo, mas o Anahuel, ele é um arcanjo, tá? E aqui é um de número 63, né? 6 mais 3 igual a 9, né? E 9, como vocês sabem, eu gosto de fazer um paralelo aqui com os arcanos maiores do tarô, e aqui nós extraímos o arcano maior do eremita. E o que o arcano maior do eremita ele pode nos auxiliar nessa questão aqui do Anahuel, né? Lembram que eu falei para vocês sobre humildade, né? Sobre comunicação, sobre proteção, né? Então vocês perceberam que Anahuel ele abrange aí uma grande quantidade de assuntos também, né? E o eremita, no que ele se encaixaria aqui nesse caso, né? Eu consigo encaixá-lo aqui muito bem, pessoal. Por quê? Porque o eremita ele já vivenciou muitas coisas, né? E em algum momento ele precisou também ter o seu momento de solitude, né? O eremita ele precisou se isolar também em algumas situações. Então aqui vai uma coisa muito interessante para vocês, tá? Dependendo da situação que vocês estão passando, por exemplo, se você quer dar um próximo passo em expandir os seus negócios, por exemplo, mas não consegue ter uma ideia sobre isso, não consegue, parece que está tudo muito conturbado para você poder expandir os seus negócios, não sabe se é a hora ou não, esse é o momento que vocês precisam utilizar do arcano maior do eremita, desse arquétipo. Por que isso é importante? Porque esse período de descanso e contemplação ele é muito importante para que vocês recebam os novos insights. Então, se você estiver constantemente dentro de uma grande movimentação, sem descanso, né, com a mente o tempo todo ocupada, dificilmente sobrará espaço para novas ideias, entendeu? Novos insights, intuições. Então, às vezes vêm as intuições, mas você não escuta porque está conturbado ali diante de tantas movimentações diárias. Então, aqui fica uma ideia também para vocês, tá? Uma dica, na verdade, né? Se você quer expandir, mas está muito confuso, não sabe exatamente o que fazer, tire férias. Entendeu? Tire umas férias. Tire umas férias por quê? Porque nesse período de férias você precisa dele realmente para poder recarregar a sua força, recarregar ali a bateria, né? E aí, durante esse processo, geralmente quando você está mais tranquilo é onde as boas ideias vêm, é onde você consegue também escutar melhor a sua intuição. Olha que interessante. Então o arcano maior do eremita aqui, você sabe que eu gosto de fazer esse paralelo, ele auxilia de que forma? De separar um tempo para poder ali contemplar tudo que você já fez, olhar para tudo que você já fez, toda a sua jornada até agora, mas de forma contemplativa, né? De forma ali também admirado com tudo que você já fez em um momento ali de calma, tá, pessoal? E a clareza ela vem para quem quer expandir os negócios. Um momento de férias também é muito importante, tá? Fica essa dica para vocês, essa dica é valiosa pra caramba, tá? Então, o Anahuel, ele é muito interessante para tudo aquilo que envolve essas comunicações, né? As transações financeiras, negociações, né? Contratos, criação de contratos, acordos, enfim, pessoal. Tudo aquilo que envolve a liderança, mas uma liderança com humildade, né? E não uma liderança completamente imperativa, né? Como se fosse o lado negativo do imperador, por exemplo. Então fica essa dica para vocês também. Antes de finalizar o vídeo, eu farei aqui a oração, né, para o arcanjo Anahuel. E eu recomendo que vocês criem a própria oração de vocês, nada impede de usarem essa oração. Quem quiser utilizar essa oração pode utilizar, mas eu recomendo que vocês criem de vocês de uma forma que soe como se já estivesse recebendo essa energia e sintam que já estão recebendo essa energia, tá bom? Vamos lá. Anjo da comunicação, anjo da prosperidade, Anahuel. Sou grato por guiar minhas palavras com verdade e meu coração com ética. Sou grato por me ensinar a unir o céu e a terra em meus atos e decisões. Sou grato por abrir os meus caminhos da prosperidade justa. E sou grato por me proteger das armadilhas do orgulho e da ambição vazia. Sou grato pelas minhas relações serem claras e sou grato pelos meus negócios servirem a um bem maior. Anahuel, sou grato por ser o meu aliado na luz e guardião dos meus acordos. Amém, amém e amém. Pessoal, perceberam a importância aqui da oração, né? Sou grato por ser o meu aliado na luz e o guardião dos meus acordos, né?
E assim, eu sou grato pelas minhas relações, né, serem claras, e sou grato pelos meus negócios servirem também ao bem maior, né? E aqui vai uma coisa muito interessante, pessoal. Por quê? Porque quando você monta um negócio, você até consegue fazer com que ele atinja um certo grau de sucesso, mas chega um momento em que você pode começar a se perguntar qual é o propósito disso que você está fazendo. Às vezes você consegue atingir o sucesso numa área, mas é como se ainda tivesse um vazio dentro de você. É como se em um determinado momento você sentisse que algo ainda falta. E isso, na maioria das vezes, pessoal, acontece porque você ainda não tem consciência de qual é o seu propósito. Entendeu? Então, às vezes você tem facilidade ali para expandir algo, né, financeiramente falando, para atrair grandes prosperidades, mas você sente que ainda falta algo, né? Então, será que aquilo que você está fazendo de fato ressoa com algo maior, né? Está de acordo também com algo maior ali, né? Então, claro que não é para todos os casos, tá, pessoal? Mas aqui vai uma coisa muito interessante. Para quem está passando por isso, de que tem o sucesso, mas falta algo dentro de você, esse é o momento também para que você trabalhe com as energias solares, tá? Principalmente ali sobre a esfera de Tiferet, tá, pessoal? Que é o Sol, né? Tiferet, ele é muito importante para que você também encontre a sua verdadeira vontade, né? E aqui nós também conseguimos nos conectar com a nossa criança interior, tá, pessoal? Olha que interessante, né? Então, às vezes, o que você está sentindo também é uma necessidade de cura da sua própria criança interior. É claro que aqui nós já iríamos expandir esse vídeo aqui para ficar muito maior do que já deveria ser, né? Que aqui nós já praticamente já chegamos no final do vídeo, mas fica essa dica para vocês, tá? E esse momento de também relacionado com o eremita, que nem eu gosto de colocar aqui para vocês através desse paralelo com o tarô, ele é muito importante para que quem está passando por isso, de que tem essa prosperidade, né, consegue fazer as coisas acontecerem, mas parece que falta algo dentro de si, esse é o momento para você olhar para toda a sua jornada até agora, tá? Para você dar uma pausa e olhar para tudo que você já fez, para que então a sua mente seja clareada aí, tá bom? Então, pessoal, fica essa dica para vocês, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E para quem deseja se aprofundar no tarô, tá? Quer se aprofundar no tarô, de saber dos aspectos psicológicos e arquétipos de cada um dos arcanos, né? Os signos e planetas relacionados com cada um, vocês podem estar adquirindo aí um dos meus 2 e-books, tá? Que está aqui na descrição do vídeo. O Arcanos Menores com 410, cerca de 401 páginas, e os arcanos maiores com cerca de 227 páginas. E cada um deles eu também desenvolvi uma poesia mística para cada um. Então é um material bastante extenso, bastante profundo, por um preço super acessível, tá bom, pessoal? Para quem tiver interesse, só acessar o link aí embaixo, tá um preço bem promocional, bem acessível, tá bom? Pessoal, boa sorte e luz na sua jornada, me chamo Colom, gratidão.